Olá, pessoal! No episódio de hoje, a gente entra no primeiro princípio de design que você precisa conhecer antes de criar qualquer coisa no Figma, que é a tipografia. Tipografia é muito mais do que escolher uma fonte bonita. É sobre criar ordem, ritmo, hierarquia. E eu vou te mostrar como isso funciona na prática usando um trecho do próprio site que a gente vai reinterpretar ao longo desse curso. Vou mostrar para vocês a importância do trabalho com tipografia. Eu vou editar com vocês esse bloco de texto, que é um bloco de texto retirado do site de artes visuais que a gente está montando. A primeira coisa que eu vou mexer nesse bloco de texto é alterar a fonte. A gente vai já falar sobre critérios, mas eu decidi aqui trabalhar com essa Plus Jakarta Sans. Agora vamos alterar o tamanho das fontes. Aqui está 12, mas 12 é um tamanho pequeno para essas interfaces como celulares. O mínimo que a gente trabalha é o 16. Então, o corpo de texto vai ser o tamanho 16. Mas aqui a gente também tem uma lista, a gente tem um subtítulo, um título e um chapéu. O subtítulo também tem que ser maior do que 16, né? Então, vamos colocar 24. O título vai ser maior do que o subtítulo, né? Então, vamos colocar 40. O chapéu eu vou botar menor do que 16, porque na verdade ele é uma decoração. O chapéu é uma decoração e ele faz parte desse conjunto maior que é o título. Agora a gente vai trabalhar com o peso das fontes. O que é o peso? O corpo de texto padrão vai ficar como regular. Mas esses títulos e o chapéu, a gente pode colocar um peso maior. Então, o chapéu pode ficar como bold, o título, o maior de todos, né? Um extra bold, e o subtítulo pode ficar como bold, tá? Então, a gente adicionou um semi-bold no chapéu, um extra bold no título e um bold no subtítulo. Agora, a gente pode adicionar aqui alguns espaçamentos nesse texto. Vamos começar aqui pelo espaçamento entre linhas. Coisa muito importante é o espaçamento entre linhas no caso do corpo do texto, porque vocês veem aqui que as linhas estão muito imprensadas uma na outra. Então, vamos aumentar essa altura da linha, né? Em inglês, que é o line height. Vou colocar aqui na altura da linha 160%. Seria no mínimo 150%, eu vou colocar 160%. Essa mesma distância de altura entre linha, eu vou colocar aqui na lista. Então, 160%. No subtítulo, eu vou colocar 140%. E no título, eu vou colocar 120%. Tá? Como eles têm um tamanho maior e um peso maior, a gente pode ter uma entrelinha menor que deixe os títulos mais compactos. Já alteramos fonte, tamanho da fonte, peso da fonte e espaçamento entre linhas. Mas a gente ainda pode melhorar adicionando alguns detalhes. Então, aqui é uma lista, né? Então, a gente deve sinalizar que é uma lista. Né? Quando a gente coloca essas bolinhas aqui, fica mais claro que se trata de listas. Aqui, ó, no chapéu, eu vou adicionar outros detalhes de decoração. Então, vou deixar em caixa alta e vou colocar aqui o sublinhado. Outra coisa que a gente pode fazer é alterar o espaçamento entre os parágrafos. Venho aqui e coloco 16, que é exatamente o mesmo tamanho da fonte desse bloco de texto. Eu também posso alterar o espaçamento entre os itens da lista. E aqui está 8 já, vou colocar 8 mesmo. Um ponto interessante que a gente pode trabalhar é a distância entre as letras, principalmente nos títulos
quando o peso é muito grande, o tamanho das fontes é muito grande, a gente pode ver já um detalhe, os espaços entre as letras. Então a gente vem aqui muito sutilmente no espaçamento entre letras e pode diminuir, ó. 1%, 2%, 3% nesse caso aqui do título, que é bem grande. E no caso do subtítulo, eu vou diminuir só 1%. Para fechar, o que a gente pode fazer aqui para melhorar ainda mais? É trabalhar os espaçamentos entre esses elementos. Aqui no Figma, para eu ter essa possibilidade, eu tenho que converter esses itens, cada um, em um frame. Eu faço isso selecionando Shift A. Então, eu vou adicionar frames para todos esses itens. E aí, então, eu posso adicionar margens entre eles. Eu venho aqui no espaçamento. Entre o título e o chapéu, eu vou colocar um espaçamento pequeno, 8 pontos. Eu posso até botar menor. Vou botar aqui 4 pontos. Entre o corpo de texto e o título, eu vou colocar um espaçamento de 12 pontos. Entre o título, subtítulo e o corpo de texto, eu vou colocar um espaçamento maior para marcar que aconteceu um fim num tópico e vai começar um outro tópico. Posso colocar um 24 aqui, ou até um 32, né? E entre a lista e o tópico, eu vou colocar mais uma vez o 12. E vocês podem ver então a diferença do antes e o depois. Antes a gente tinha isso, um bloco extremamente difícil de ler e de entender a hierarquia, e agora a gente tem isso, só trabalhando com a tipografia. Então, pessoal, revisando, esses são os pontos que vocês devem trabalhar para conseguir legibilidade, ordem e hierarquia nos textos de vocês. A escolha da fonte, o tamanho e o peso dessas fontes, o espaçamento entre linhas, o espaçamento entre as letras, adicionar ou não adicionar alguns itens decorativos, como sublinhamento ou até o caixa alta, o espaçamento entre os parágrafos do corpo de texto e das listas e a margem entre os elementos. Para reforçar algumas ideias, vamos lá. Tamanho mínimo de um corpo de texto, 16 pontos. Esse corpo de texto, para ser mais legível, o ideal é que ele tenha uma altura entre linhas, ou um line height, de no mínimo 150%. O contraste, no caso da escolha da cor, a gente vai falar mais sobre isso, mas não escolher um preto totalmente preto sobre um branco totalmente branco, porque isso pode levar a um contraste tão grande que cria uma vibração. Lembrando que essas telas são telas de luz, né? O alinhamento, a gente não editou aqui, mas a ideia é que ele se mantenha alinhado à esquerda, preferencialmente. O alinhamento justificado, ele pode provocar algumas alterações muito radicais na distância entre as letras e entre as palavras, que fica estranho. O último ponto aqui é sobre a largura da caixa de texto, de ter no máximo 720 pixels. Deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Imaginem essa caixa de texto. Ela tem 720 pixels de largura, né? Ela poderia ser maior, mas vocês veem que quanto maior for, maior fica a linha de um corpo de texto e mais difícil para o usuário entender o começo da próxima linha. Então, o melhor é que a gente tenha blocos mais contidos aqui. Então, no máximo 720 pixels, para termos uma leitura mais facilitada. Agora vamos falar sobre a escolha das fontes, né? O ideal é que vocês escolham uma fonte com pesos variados. Vejam que aqui a gente estava trabalhando com a fonte Plus Jakarta Sans e ela tem vários pesos, uma família de fontes, né? Então tem o Extra Light, o regular, o Medium, o Semi Bold, o Bold, o Extra Bold. Tá? Então escolham fontes
que tenham uma família variada de pesos. Tá? A outra questão é, trabalhem com uma única fonte. Se forem trabalhar com mais de uma fonte, trabalhem com no máximo 2. E a ideia de ter mais de uma fonte exige que elas sejam diferentes entre si, né? Se vocês forem escolher 2 fontes muito parecidas, não faz sentido. Então, vocês têm que escolher fontes diferentes. A minha dica é que vocês escolham uma serifada e uma sem serifa. Essas são algumas das fontes sem serifa mais utilizadas, né? Então, tem a Inter, tem a SF Pro, tem a Roboto, tem a Plus Jakarta. Fontes serifadas, eu estou sugerindo essas, mas tem outro, que é a Playfair Display, a Meriwether, a Lora, a Source Serif Pro, tá? Serifa, pessoal, é isso aqui, ó, são esses detalhezinhos aqui, eu marquei com esses círculos, são esses detalhezinhos no canto dos tipos, é uma decoração, né? As fontes serifadas são consideradas mais tradicionais, são mais relacionadas com jornal, livros, e as fontes sem serifa são mais modernas, né? Elas são mais utilizadas na interface de sites e aplicativos. A título de exemplo, no caso do título e do subtítulo aqui desse bloco de texto, a gente poderia trocar a Plus Jakarta Sans, que é uma sem serifa, por uma serifada. Então, poderia ser essa Playfair Display, por exemplo. Né? Então, aqui você já vê uma possibilidade de se combinar fontes sem serifa com fontes serifadas. O Figma, ele tem uma ótima coleção de fontes aqui, pessoal. Então, vocês podem experimentar bastante com as fontes que já vêm embutidas no aplicativo. Agora é sua vez. Entra no Figma e explora. Escolhe 2 fontes, uma para título, uma para corpo. Não precisa ser definitivo, você pode mudar depois. O importante é ter uma direção. Antes de confirmar a escolha, verifique os pesos disponíveis para cada fonte. É importante, como a gente disse, ter pelo menos 4 para a gente trabalhar com hierarquia. Uma última observação. Os tamanhos que você viu eu trabalhando, né? 12, 16, 22, 40, não foram escolhidos aleatoriamente, né? Eles formam uma escala tipográfica, um conjunto de tamanhos com proporções consistentes entre si. Então, por exemplo, múltiplos de 8. Evite chutar tamanho no seu projeto. No episódio 10, quando a gente registrar esses tamanhos como estilos no Figma, vai ficar ainda mais claro para você. No próximo episódio, a gente vai falar sobre cor, como montar uma paleta que funcione, contraste e acessibilidade. Até lá!